Hoje eu quero propor para você o desafio do não julgamento. A gente já sabe, né, que quanto mais a gente julga, mais a gente critica, isso não vai para lugar nenhum, só vai e volta para nós na mesma frequência. E a gente sabe o quanto é difícil para uma mente julgadora como a nossa e dualista não julgar. Não é verdade? A gente sai na rua e fica, né? Isso é bonito, isso é feio, isso é legal, isso não é. A gente está sempre julgando, sempre colocando os nossos filtros, né, em cima daquilo que a gente está vendo, né? Por exemplo, essa flor, né, que está aqui. Se eu julgar ela e ficar, ela é linda, ela é azul, ela é isso e aquilo, ela perde a essência dela, ela perde a essência de ser quem ela é. E a gente tira de uma determinada forma, vamos dizer assim, o direito dela ser o que ela nasceu para ser. Quando a gente coloca esses filtros, esses julgamentos, a nossa interpretação em cima de algo, né? Como diz os livros de Osho, ele sempre fala, né? Quando a gente pega uma flor e julga, ela deixa de ser uma flor e passa a ser aquilo que a gente identifica como sendo, entende? Ela perde a essência quando a gente começa a julgar, a falar, a criticar, né? Essa é bonita, essa é feia, essa tem as pétalas assim, essa é assado. Quando a gente julga muito, a gente tira a essência das coisas, do que elas são, na verdade. Claro, aqui eu estou dando um exemplo de flor, mas pode ser várias outras coisas, né? Como esse meu colar, por exemplo. Se eu ficar, esse meu japamala aqui, se eu ficar, ele é feio, ele é bonito, ele é brilhante, ele é azul, ele é verde, ele é isso, ele é aquilo, ele perde a essência de ser o que ele nasceu para ser, né? Um colar de contas para fazer os mantras 108 vezes, as orações 108 vezes. Então é interessante quando a gente compreende isso, que quando a gente não julga as coisas, a gente compreende com muito mais profundidade o que elas realmente são. A gente aceita melhor as coisas como elas realmente são. E para você entender um pouquinho melhor sobre isso que eu estou compartilhando aqui com você, eu vou contar um pouquinho da história de Lao Tse. Lao Tse, todos os dias, né, lá onde ele habitava, na China, os ensinamentos dele reverberam até hoje, né? Ele é o que escreveu o Tao Te Ching, né? Onde ele deixou muitos ensinamentos ali que poucas pessoas ainda compreendem. E nós aqui do Ocidente, né? A gente tende a compreender um pouco mais lentidão, vamos dizer assim, porque a gente não foi acostumado a meditar, a se conectar, né, com a nossa essência divina, né, com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior. Então, para nós, às vezes, parecem uns conceitos meio malucos ou difíceis, né? Mas quando a gente entra no processo do autoconhecimento, tudo começa a fazer sentido. Então, vamos lá. Lao Tse, ele morava num lugar lá na China. Então, todos os dias pela manhã, ele subia a montanha e depois que o sol nascia, ele descia. E aí um vizinho dele, vendo aquilo todos os dias, ele subia e descia, ficou intrigado e disse: Lao Tse, o que você faz lá em cima todos os dias? Eu posso ir com você, né, para ver o que tanto você faz lá em cima? E Lao Tse disse: você pode ir, mas você não pode fazer nenhuma pergunta, tem que subir calado e descer calado e apenas contemplar aquilo que você vê, à sua volta, à sua frente. E o vizinho dele concordou, vamos então. Aí chegou, né, o outro dia e eles subiram na montanha e o vizinho quieto e Lao Tse parava, contemplava, olhava para cima, olhava para baixo, olhava para o lado e seguia. Chegava lá em cima, ele se sentava na pedra onde ele era acostumado a sentar-se e o sol começava a nascer e ele contemplava, né? Aquele, só para quem viu já o sol nascer, né? Acredito que muitos de vocês já tenham visto. Se ainda não viram, se esforce, acorde um pouquinho mais cedo,
porque é muito lindo, né? Quando os primeiros raios entram assim na nossa atmosfera, dá um espetáculo de cores assim maravilhoso. Então, ele contemplava aquilo, aquela beleza, né? Que é tipo uma mágica assim, né? Que quando o sol nasce, vem aqueles raios dando cor e brilho a tudo. E aí, quando o sol já estava numa determinada altura, ele descia. E nisso se passou mais ou menos uns 30 dias, que os dois todos os dias subiam e desciam. Até que na casa do vizinho de Lao Tse chegou um parente dele. E aí ele contou que eles subiam todos os dias para contemplar o sol e desciam. E o parente ficou muito, né, curioso para saber como é que funcionava isso. E os dois, e ele queria muito ir. E aí o vizinho perguntou para Lao Tse, o meu hóspede ali, né, o meu parente quer ir junto, ele pode? E o Lao Tse disse para ele, pode, desde que ele não faça nenhuma pergunta, nem quando subir, nem quando descer, apenas contemple a paisagem. E se ele falar alguma coisa, você não vai mais subir comigo na montanha. E o vizinho dele disse sim, ok, explicou tudo para o rapaz e você não pode falar nada, apenas contemplar e perceber o que tem lá. E o cara concordou, não, sim, sim, sim. E eles subiram a montanha e para tudo o cara olhava e pensava, né? A pessoa que estava indo junto olhava e pensava, que lindo, uau, que bonito, uau, isso. E pensava, e pensava, e pensava. E quando chegou lá em cima, né, que o sol nasceu, ele disse, uau, que sol mais lindo, que paisagem linda. Lao Tse olhou, né? Ficou na dele. Quando eles desceram, Lao Tse disse, você nunca mais subirá comigo, porque o seu amigo aí falou durante a nossa contemplação. E o vizinho dele disse, mas por que isso foi coisa tão pouca? O céu realmente estava bonito, o sol estava lindo, deu um espetáculo. Lao Tse disse, a boca só fala aquilo que a mente está cheia. A mente está cheia e aí a boca se expressa. O que isso traz para o nosso entendimento, né? Que quando a gente está com muito turbilhão na cabeça, com muita coisa na cabeça, a nossa boca acaba falando uma hora ou outra. Então, muitas vezes, né, quando a gente está com um pensamento muito negativo, a gente acaba falando alguma coisa e depois pensa, uau, por que eu disse isso? Cala a boca, fica quieta, tu não tem que estar falando nada. Por quê? Porque a nossa mente, né, nos nossos pensamentos, a gente já estava ali falando aquilo para nós mesmos internamente. E chega uma hora que a gente não consegue segurar e aquilo vai, quando a gente viu, já foi, né? Como dizem por aqui, a merda tá feita e não tem como remediar. E muitas vezes não tem nem como pedir desculpa, né? Então, cuidar muito daquilo que a gente está pensando sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os julgamentos que a gente está tendo durante o dia sobre as coisas, sobre as pessoas, vai evitar que muitas vezes a gente fale alguma bobagem, alguma besteira e acabe, vamos dizer assim, se embananando, né? Controlar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos é muito importante para que a gente também consiga controlar aquilo que a gente fala. Porque quando a nossa mente está cheia, principalmente de coisa negativa, aquilo uma hora vem à tona. Principalmente, agora eu lembrei uma coisa também, principalmente aquela pessoa que adora uma cervejinha no fim de semana. Você já reparou aquela pessoa que gosta de uma cervejinha no fim de semana? Ela pega e fala um monte de coisa que você diz, uau, eu nunca pensei que ela fosse dizer isso, e agora ela falou isso tudo a respeito de fulano, ou sobre até a gente mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela está ali conscientemente se controlando para não falar aquilo que ela está pensando. Mas ela está ali remoendo, 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 remoendo. Às vezes coisas que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Mas quando ela toma uma cervejinha que seu inconsciente abre, ela acaba falando aquilo tudo
e ainda acha que está no direito, né, de magoar outra pessoa, de ferir outra pessoa por causa de coisas que já aconteceram, que muitas vezes a gente acreditou já ter resolvido, mas aquela pessoa ainda alimenta aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor, e isso não é bom para ninguém, né? Que isso no futuro pode somatizar, provocar uma doença, algum distúrbio no nosso corpo, e muitas vezes a gente vai no médico e não encontra solução, e a gente não entende que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos negativos que não foram expressados, mas se alojaram de uma certa forma e se manifestaram no nosso corpo, porque tudo é energia, frequência e vibração. Então, se a gente não expressa de alguma forma, se a gente não acolhe as nossas sombras, por exemplo, uma hora ela tende a se manifestar. Então, nem sempre o ideal é abafar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. O ideal é se expressar. Mas isso vai ficar um assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado, então, desse vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo de autoconhecimento, com espiritualidade, física quântica, se inscreva aqui no canal e me dê o seu like. Autoconhecimento, né, gente, é muito importante, porque muitas vezes tem coisas na nossa vida que a gente não encontra explicação no mundo material. Mas quando a gente vai a fundo nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e compreende que não existe só esse plano da matéria, a gente percebe que tem muito mais coisas que a gente está inconsciente sobre nós mesmos. Então, espero que você tenha gostado, que esse vídeo ajude você de alguma forma. Aqui é Silvane Cristina, Namastê.